Oi, gente, eu sou a professora Esther Feital, professora de artes visuais, e a gente vai dar continuidade para o nosso desenho pintura de animais com o bicho preguiça. Hoje, o que a gente vai fazer, gente? Eu olhei bem aqui, a gente fez o fundo, deu o fundo do tronco, das folhas, e hoje a gente vai passar um pouquinho para alguns detalhes que a gente tem que olhar, reparar bem de pertinho no desenho. Ó. Aqui eu vou aproximar a imagem para vocês verem que o bicho preguiça, ó, basicamente, ele é fundinho mais claro e um sépia com branco que nem a gente fez. E ele tem vários pelinhos aqui, que são os pelinhos que aparecem. Porque como eu falei pra vocês, a gente tá fazendo numa tela de 50 por 40. Então, assim, a carinha dele, em proporção com a tela, vai ficar um pouquinho menorzinha. O corpinho dele vai ficar tudo aqui, a composição proporcional ao tamanho da tela. Então, o que a gente vai fazer hoje? Eu peguei um pincel bem fininho, 00, vou hidratá-lo no solvente, sempre à mão, nunca esqueçam, sempre à mão. Ó, eu até troquei de paleta, peguei uma tampinha, uma outra tampinha, porque a gente tava com essa aqui, ó, tá? Essa aqui agora eu vou ter que dar uma limpada, passar uma espátula, tirar o excesso da tinta e preparar de novo para a próxima pintura. Então, eu peguei uma outra tampinha. Então, eu vou hidratar o pincelzinho, vou pegar o branquinho que tá aqui, ó. Eu tô dando uma hidratada no branco, tô deixando ele um pouquinho mais macia, porque a tinta é uma pastinha, né? Então, o que eu vou fazer, ó? Em alguns lugares que tá mais escurinho, suavemente, ó, eu vou fazer alguns... Isso aqui é muito sutil, tá, gente? Ó, eu vou pegar o pincelzinho e vou fazer alguns pelinhos acompanhando, sempre acompanhando, gente, o contorno do desenho. Se a gente tem uma curvinha na perninha dele, a gente vai acompanhando, ó. E eu vou apenas só marcando com um pouquinho de branco. Em outro lugar também que tem pelinho, que a gente vai marcar, aqui no pescocinho dele, ó. Então eu venho bem suavemente com o pincel, ó. E vou colocando umas marcaçõezinhas, uns risquinhos bem fininhos, ó. Só com o pincel hidratado, com a tinta molinha, ó. E vou vindo aqui, ó, acompanhando o pescocinho dele, ó. Eu vou fazendo vários risquinhos em branco. Tá vendo? Aí vai dar a impressão dos pelinhos, que estão um pouquinho mais brilhantes, com um pouquinho mais de luz. Em todos os lugares escuros, eu vou pegar o pincel, vou vir aqui, ó, e vou traçar as linhazinhas. Tá vendo que o bracinho dele, ele vem assim nessa curvatura, que ele tá aqui atrás da árvore? Então, a gente acompanha, ó, o formato do desenho. E vem só colocando esses branquinhos bem suave, tá, gente? Bem suave mesmo. Eu molhei no solvente, peguei o pincel e vim fazendo isso aqui. Ó. Tá vendo? É muito suave. Pego novamente. Partezinha escura dele, aqui embaixo, ó. Venho trazendo vários risquinhos. Vários risquinhos em branco, bem suave também. É muito sutil, tá, gente? Muito sutil. A cabecinha dele, ó, vou até aproximar a imagem pra vocês. A cabecinha dele também tem cheio de pelinhos, ó. Eu vou pôr aqui pra vocês verem. Eu mandei a foto pra vocês no WhatsApp. Isso aqui, gente, não esqueçam, que é só um treino que a gente tá fazendo com os animais. Ó, bem sutilmente eu venho colocando os branquinhos. Bem sutilmente, ó, os pelinhos. Aqui também, ó, venho aproveitando os que eu já tenho e coloco mais um pouquinho. Nessa parte escura também eu vou vir aqui, ó, suavemente, sutilmente e vou colocando o resto dos pelinhos dele. A gente colocou o brilho, depois por último a gente ainda vai escurecer essa máscara que ele tem, ó. Eu pus aqui... Sempre eu falo pra vocês que o preto, black, a gente sempre coloca no lugar meio afastado das cores. Ó, vou colocar o pretinho aqui e vou suavemente também pegar o pincel 00, pego um pouquinho, ó, um pouquinho do preto com um pouquinho, ó, hidratei meu pincel, peguei o pretinho, deixei a tinta mais macia, como eu falei. Venho aqui na máscara dele, ó, e só dou uma escurecida naquele sépia que a gente fez, tá vendo, ó? Bem suave também. Só para o quê? Para aparecer melhor a máscara dele, em cima do narizinho e aqui no meio da boquinha a gente vai passar uma linhazinha, tá bom? Isso tudo para realçar o olhinho dele, que tá aqui no meio,
tá? Então a gente fez o olhinho dele caramelo na última aula e a gente só tá realçando assim, ó, essa máscara dele, que ele tem uma máscara em volta do olhinho, tá? Depois vocês vão olhar lá no desenho, vocês vão ver que ele tem uma máscara, tá vendo? Uma máscara bem escura em volta do olho. Então a gente aqui só tá realçando um pouquinho essa máscara dele, bem suave, e com um pincel fininho, viu, gente? Porque como a gente tá fazendo uma telinha menor, se a gente fosse fazer uma tela grande, lógico que seria muito mais fácil, porque a gente tem maior abertura do desenho, a gente vê melhor. Mas como a gente tá fazendo uma tela pequenininha, caiu a paleta, a gente vai fazer assim. Fizemos esses detalhes importantes, depois a gente aqui, lembra que a gente esqueceu semana passada de fazer essa outra unha dele? Como que eu tinha feito a unha? Peguei um pouquinho do amarelo, um pouquinho do branco e um pouquinho do vermelho. A gente fez aquele meio alaranjado, tá vendo? Fizemos um alaranjado mais claro para fazer essa unha dele. Então eu tô colocando aqui, fiz um alaranjado mais clarinho, quase amarelinho. Então a gente vai fazer essas unhinhas dele, eu só vou dar uma pincelada aqui. Ó, eu tô pegando mais branquinho e um pouquinho mais de amarelo para colocar aqui e fazer essa unhinha dele nesse tom meio amarelado, ó. Meio amarelado, meio alaranjado. Essa foto aqui que eu tô vendo, ela tá bem clarinho, esse amarelo clarinho. Então eu vou pôr mais branquinho aqui, ó. Um pouquinho mais de amarelo, mas mais branquinho, para fazer um tom meio, ó, um amarelo bem clarinho, meio cor da pele, mas mais clarinho, entendeu? Eu fiz um pouquinho escuro. Então eu vou colocar aqui, ó. Vou realçar essas unhinhas dele, que eu tinha feito semana passada, ó. Vou até fazer aqui, ó, pôr um pouquinho mais de cor aqui. E nessa unhinha dele aqui também. Depois a gente vai vir de novo aqui, ó, e fazer só os tracinhos para realçar aqui o escuro, que faz a sombrinha do corpo dele, tudo isso a gente vai fazer. Então agora, o que que a gente vai fazer, gente? A gente vai fazer esse fundo. Antes do fundo, vamos pegar o branquinho, ó, que já está aqui, ó. Eu vou molhar ele um pouquinho com pincel fininho, tá? Eu tô usando pincel fininho. Venho aqui, pego um pouquinho do verde que já tava aqui. Ó, tô deixando bem clarinho. Pego o branco, passo pro verde, faço um verde clarinho. Tá vendo? Vou até pegar um pouquinho do verde mesmo e colocar aqui, pra fazer um verde bem clarinho. O que que a gente vai fazer? São detalhes que realçam a tela, ó. Eu vou vir aqui nas minhas folhinhas, ó, com esse verde claro, eu vou fazer algumas veinhas aqui nas folhas, tá? Então, nesses verdes aqui, ó, eu venho também bem suave e venho fazendo as minhas, ó, venho fazendo aqui, venho fazendo, em todas as folhinhas eu vou fazer uma veinha. O que que é uma veinha? Divido a folhinha ao meio, divido a folha ao meio, não sei se dá pra vocês verem aqui embaixo, vou fazendo a folhinha de cima, ó. Aqui dá pra vocês verem, dá. Eu venho, divido a folhinha ao meio e venho abrindo algumas veinhas aqui, tá bom? Aqui também. Eu abro e venho fazendo aqui algumas veinhas. Elas ficam bem sutis, mas é só pra vocês, ó. Eu venho abrindo aqui, abro a folhinha ao meio, fazendo essa de cima, ó, pra vocês verem. Eu abro, ó, faço uma linha cortando a metade e depois eu venho só abrindo as veinhas da folha, tá? Todas elas, faço uma linha no meio e de cada lado eu abro as veinhas da folha. Abro no meio e venho abrindo as folhinhas, mesma coisa grande. Abro aqui no meio e venho abrindo as veinhas do lado. Vai dar um formato melhor para as suas folhinhas, porque agora o nosso fundo do bicho preguiça, é isso que eu ia falar para vocês, ó. Eu vou pegar um pincel um pouco mais largo, talvez este aqui, ó, este aqui. O fundo do meu bicho preguiça é um verde escuro, muito escuro, meio com sépia. Então, eu vou pegar o meu verde, vou trazer meu verde pra cá, meu verde escuro, meu verde Vercier. Venho aqui com um pouquinho do sépia, misturo, vai dar um tom bem escuro, que é o nosso fundo ali da floresta. O que que a gente faz? Normalmente eu peço pra vocês, antes de começar a pintar, vem com o pincel um pouco mais fino e vem aqui, ó, vem contornando o seu fundo primeiro, pra você não comer pedaço de desenho. Por exemplo, ó, bicho preguiça, eu venho aqui com o pincel, venho contornando ele, já tiro aquele tracinho auxiliar que de repente ficou aparecendo e venho contornando.
porque depois a gente vai pintar e vai fazendo alguns detalhes, tá vendo, gente? Ó, eu só tô fazendo um contorninho de leve em todo o meu desenho, ó. Tá? É o contorno com verde escuro com o sépia. Em todo o desenho. Por quê? Porque se eu pintar com um pincel muito grosso, se eu viajar com esse pincel pintando aqui, só para quem tem prática, né, gente? Mas de repente você vai comer alguns pedaços do teu desenho e não vai ficar legal. Então eu tô usando um pincel mais fino, de preferência com uma ponta assim, ó, pontudinho, redondo, e venho fazendo aqui, ó, porque daí, ó, eu faço com calma. Gente, isso é um trabalhinho para fazer com calma. Não precisa ter pressa, não precisa fazer correndo, tá bom? Então a gente vai fazer com calma. Vou contornar todo o meu desenho com esse pincel. Vou contornar, ó, venho aqui, faço aqui, venho pra cá, arrumo aqui, faço aqui, aqui também. Em todo o desenho, eu vou passar esse contorno. Em todo o meu desenho, tá? Porque depois é mais fácil de vocês... Aí é que nem um quebra-cabeça. Quando eu termino esse contorno, vocês vêm aqui, ó. O trabalho da tela, gente, do acabamento, é um trabalho importante na nossa tela. Tá vendo, ó? Então, eu tô fazendo. Ainda tem bastante contorno pra fazer. Eu vou fazendo aqui. Não sei se vocês estão fazendo, mas vocês vão observando como é importante isso aqui, ó. Porque o que vai acontecer? Eu vou deixar meu desenho como ele tem que ficar. E depois eu só vou fechando o fundo escuro com a tinta escura. Ó, tá vendo? Eu tô passando esse contorno, isso é muito importante, viu, gente? Passar o contorno em todo o desenho aqui, ó, para ficar mais fácil para vocês entrarem com o fundo. Eu vou dar umas dicas depois para você, para fazer esse fundo de natureza aqui, tá? Então, aqui primeiro, todo o contorno, todo o meu contorno, todo o meu contorno. Ó, mais contorno aqui. Vou terminar aqui. Vendo como é bastante coisa que a gente tem sempre que se preocupar para ficar um trabalho bem feito, para não ficar tipo assim, ah, eu vou passar o fundo, aí eu vou comendo o pedaço do meu desenho. Isso não pode acontecer, por isso que eu tô tendo esse trabalho de fazer isso, ó. Eu tô tirando, ó, em volta do bracinho dele aqui, ó, da patinha. Eu também estou tirando, ó, e vou vindo aqui, ó, até terminar o meu fundo. De novo aqui, ó, eu venho aqui, eu misturei o verde escuro com o sépia, tá? Então, já tá meio acabando. Eu vou fazer esse contorno e depois eu vou dar as dicas pra vocês de fazer esse fundo. Como ele tá no meio da floresta, então a gente vai fazer um camuflado de verdes, tá bom, gente? Então, esta é a parte importante pra gente preparar pra fazer o fundo, tá bom? Agora, a nossa próxima aula, a gente vai pintar o fundo juntas, com vários tons de verde, e vai cobrir. Agora, a gente já tá preparado, ó, pra gente começar a fazer o nosso fundo, com calma, sem comer desenho daqui de dentro, tá bom? Então, até a próxima. Obrigada, espero que vocês estejam todas bem, com saúde em casa.